Tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus em 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Do 5 ao 14. Segunda Samuel, capítulo 16, versos 5 ao 14. Amém. Diz assim: tendo chegado o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerar. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque é homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar-lhe e tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, através da sua palavra agora, Senhor, fala com cada um, Senhor. Seja a tua boca falando com cada um aquilo que, Senhor, que o teu povo precisa ouvir, Senhor. Senhor, proteja os nossos corações, proteja as nossas mentes, Jesus, que pensamentos nenhum, fortaleza nenhum, Senhor, possa, Senhor, enfraquecer a tua palavra que chega ao nosso coração, Senhor. Que a sua palavra venha ao nosso coração e faça aquilo que tem que fazer, Senhor, e volte para ti, Senhor, carregando os seus frutos no nome de Jesus. Amém? Esta aqui é uma passagem, irmãos. Davi lá no seu reino, já estabelecido o seu reino, já tudo pronto o seu reino lá, reinando numa boa lá, e aí acontece de uma revolta dentro do seu próprio lar. O seu filho Absalão se levanta contra ele, levanta uma revolta dentro da família e toma o reino de Davi ali. E Davi sai correndo pelas montanhas lá, com todo o pessoal que estava apoiando Davi, pessoas que estavam ao lado dele, mesmo na desgraça, mesmo nos seus problemas, nas suas dificuldades, tinha um grupo que estava com ele ali caminhando. E nessa fuga dele, aparece um homem aqui chamado Simei. Aparece esse homem revoltadíssimo, feliz da vida que Davi caiu do trono,
que a desgraça veio para Davi? A gente tem um ditado que diz aí que desgraça pouco é bobagem, né? Quando ela vem acompanhada. Olha só, Davi já com problema familiar grave, incesto na família, homicídio na família, e agora vem esse filho e ainda se revolta contra ele, tira ele do reinado. E além disso, agora na fuga de Davi, ainda aparece um para ficar atormentando na orelha dele, gritando na orelha dele, festejando a desgraça de Davi. E esse homem Simei, ele vai amaldiçoando. E a Bíblia é muito interessante, porque ele vai amaldiçoando, e a Bíblia chama a atenção, fala: olha, do lado de Davi iam os valentes e os guerreiros do lado de Davi, do lado esquerdo e do lado direito. E eles vão falar: quem é esse cão morto para ficar amaldiçoando aqui? Tipo assim, quem é esse cara aí, rapaz? Esse Zé Ninguém aí, para ficar falando do servo do Senhor? Vamos matar ele aqui e resolve isso agora. 1 minuto resolve isso, Davi. E a atitude de Davi, ela é interessante, que a atitude de Davi, que poderia simplesmente dar ordem para os seus guerreiros e acabar com aquela maldição, com aquele camarada que estava trazendo problema na sua caminhada. E Davi, ele vai levar para um lado e falar assim: olha, não é assim, quem vocês pensam que são? Se Deus está trazendo isso, ele cria que Deus estava trazendo todo aquele problema para ele aprender alguma coisa. E é claro, se você ler a história de Davi, você sabe que aquilo era um plano de Deus, e foi até um castigo para Davi aquilo. E ele entende isso, e ele sabe que aquilo que estava de mal para ele, aquilo que tinha de maldição contra ele, Deus iria transformar em bênção. Ele entendeu que o mal que ele passava viria a bênção sobre aquilo. Muitas vezes nós não entendemos, porque passamos alguma dificuldade, algum problema. No momento nós choramos, nós reclamamos. Tem pessoas que falam até mal de Deus, blasfemam contra Deus, mas não entende que talvez você está sendo preparado para outra batalha, outra coisa que Deus vai fazer em bênção para você. E as dificuldades do dia a dia. Se você já ouviu falar de um clássico infantil da minha época, a gente aprendia, né? Eu falo da minha época porque eu não sei hoje o que falam na escola aí, né? Mas tinha a historinha do Patinho Feio. Lembra do Patinho Feio? Ele nasceu numa família de 5 patinhos lá, demora a nascer o Patinho Feio, ele demora a nascer, e a patinha lá, esperançosa, doida para esperar ele nascer, nasce todos menos ele, e ele demora, e causa uma ansiedade na mãe. E quando ele nasce, a mãe olha e fala: não, esse não é meu não, entendeu? Esse é diferente de todos, esse não é meu não. E aí ele vai crescendo e a coisa vai piorando para ele, e ele agora é rejeitado pela mãe, e agora é rejeitado pelos irmãos. Os irmãos começam a tirar barato dele, né? Começam a tirar um sarro da cara dele e desprezar ele. E ele resolve pegar as coisas dele e ir embora de casa, né? Falar: aqui não é o meu lugar, né? Então ele vai para um lugar, e ele sai na caminhada dele, ele vai numa casa lá, e no inverno, começa o inverno, ele entra dentro de uma casa, e todos gostam dele ali, amam ele e tal. Quando chega a primavera, aparece um gato lá e espalha todo mundo ali, né? E ele vê sozinho de novo. Ele vai embora, segue a caminhada dele, se esconde no matagal lá perto de uma lagoa, e num belo dia aparece a criançada: que bichinho bonito, que isso é bonito, falando bonito, e ele escondido, ele pensando que é com alguém, ele vai ver, é com ele aquilo. E ele percebe
a imagem dele no lago, que ele se transforma num belo cisne, né? É claro que é uma historinha, irmãos, mas é uma ilustração. Mas nós temos uma esperança daquilo que é ruim para nós se transformar em bênção. Nós, seres humanos aqui, se você vê reality show, a maioria das pessoas torcem para aquele que veio da pobreza, da miséria, que ele se torne rico, que ele se torne sucesso e que ele mostre para o mundo que ele teve sucesso, né? Então nós vemos isso e nós torcemos para que tudo aquilo de mal que aconteceu conosco se transforme em bênção. Davi entende isso aqui, irmãos, e nós vemos que o nosso desejo é de ver situações ruins transformadas em algo bom. E isso a Bíblia vai nos mostrar várias vezes, que algo ruim se transformou em algo bom. Muitas vezes nós criticamos, brigamos até com familiares, que tem aquele irmão, aquela pessoa que é totalmente diferente de todos. Mas Deus pode fazer daquela pessoa algo muito melhor do que todos aqueles outros. Davi entendeu isso, irmãos, entendeu que aquilo de ruim que aconteceu com ele poderia se transformar em bênção. Muitas vezes no trabalho mesmo, tem vezes que a gente pega no trabalho, nas nossas profissões, a gente vai caminhando na nossa jornada aí, irmãos, e vai entrando onde a gente nunca imaginou, e a empresa vai deslocando a gente para outros locais que a gente nunca imaginou, talvez até aquilo que eu não quero, como eu mesmo, aconteceu comigo. Eu entrei numa empresa que não era o que eu queria, não era o que eu imaginava, fiquei lá por 17 anos, rodei alguns departamentos da empresa, me aprofundei muito em todos os conhecimentos, as coisas ruins, quando você entra numa empresa, tudo que é ruim, ele se empurra para você, né, para o novato, e eu percebia que isso era bom para mim, que tudo que vinha de ruim, de trabalho ruim, era bom, porque eu me aprimorava mais ainda, e ficava especialista naquilo, e aquilo que era ruim, se tornava fácil para mim. Pode mandar aí que eu faço. Então passa para o teu cara que ele sabe fazer. Beleza, passa aí, que agora eu tiro de letra. Por quê? Agora você tem experiência, você passou por coisas ruins, coisas até que você não queria, mas você adquiriu experiência. Paulo vai dizer isso, que as tribulações, ela produz experiência, perseverança e esperança. Ele vai dar um caminho, e a gente vai passando por isso, e eu passei por isso, irmãos. Hoje, já muito experiente na minha profissão, hoje tenho minha empresa pequenininha, bem pequenininha, um MEI, né? Uma microempresa que eu tenho, é pequena, mas ainda dá meu sustento, dá para me levar, com a experiência que eu adquiri em todo esse tempo, de coisas que eu até não gostava de fazer, mas aprendi a fazer. Aquilo que era ruim, ele pode ser transformado em bênção, né? Então, na Bíblia você vai pegar vários exemplos disso. Um exemplo disso, nós vamos ver lá em Gênesis 50, 15 e 21. Gênesis 50, 15 e 21. Outra pessoa que entendeu o propósito de Deus, que tudo aquilo que ele passou, Deus transformou em bênção. É o exemplo de José. No fim da vida dele lá, 50, do 15, capítulo 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram:
é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, me mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele. Cumpriu, o sonho de José aqui, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus para fazer justiça? Olha, irmãos, vós na verdade intentaste o mal contra mim. Agora entra naquilo que eu estou falando. Porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, inclusive vocês, né? Olha só, ele entendeu o plano de Deus. Falou: todo o meu sofrimento que eu tive, briga com os meus irmãos, ser vendidos pelos meus irmãos, quase morto pelos meus irmãos, injustiçado na casa de Potifar, injustiçado, preso, sem culpa nenhuma. E eu soube que tudo isso Deus transformou em bênção. Talvez você diga: ele teve muita sorte, José, né? Disso, de ter isso acontecido. Mas a Bíblia não diz que é muita sorte, não, né? Foi Deus na vida dele, né? Nós somos assim, irmãos. Também passamos nossas dificuldades. Se você é como eu, que vibra quando vê algo ruim ser transformado em coisa boa, né? Muitas vezes assistimos alguns vídeos no YouTube, aí nas redes sociais, vemos algumas vidas transformadas nesses podcasts aí, né, Bruno? As pessoas contando história da vida, como que foi transformada a vida deles, que dá vontade até a gente chorar de ver uma vida transformada. Como que Deus usou algo ruim e transformou em bênção. Muitas ONGs, muitas pessoas que criaram alguns trabalhos assim, porque passaram uma dificuldade tremenda. Tem umas ONGs de autistas que ajudam muito autistas, porque na família aquela pessoa teve um filho autista, e ele passa a ajudar a todos. Ele vê que aquilo agora ele pode usar a experiência que ele teve, tudo aquilo que aconteceu com ele, como que ele conseguiu resolver aquele problema, ele vê como ajudar os outros que passam o mesmo problema. Talvez você teve uma situação ruim no passado, que Deus quer mostrar agora quanto você pode ajudar as outras pessoas que passaram por isso a sair dessa situação. Como que Deus pode transformar tudo aquilo que você passou em bênção. Tem outros casos. A cura de um cego de nascença, em João 9, de 1 a 4, Jesus ia caminhando lá, né, e viu um cego de nascença, ele e seus discípulos, e os seus discípulos perguntam: quem pecou? Este ou os seus pais? Para que ele nascesse cego assim? Quem que pecou? Eles, imaginando com a história, com aquilo que eles tinham de conceito, que tinha de estudo na cabeça deles, que uma pessoa nasce doente porque alguém na família trouxe uma geração pecadora e trouxe um pecado, e aquela pessoa está pagando o pecado, e eles queriam uma resposta de Jesus para aquilo, e Jesus vai falar: nem seus pais, mas foi para que se manifeste a glória de Deus. Como que Deus deixa uma pessoa nascer cega, e Jesus vai falar: é para esse mal que está na vida dele,
é agora para ser transformado para a glória de Deus, e todos vocês vão ver agora a glória de Deus na vida deste homem. E aí Jesus vai falar: é necessário que façamos as obras daquele que nos amou, daquele que me amou, enquanto é dia. A noite vem em quem ninguém pode trabalhar. Então vamos parar de discussão, vamos parar com isso, vamos entrar, vamos trabalhar na obra. É isso que o Senhor está falando. Trabalhe enquanto vocês podem, faça a obra enquanto pode. Muitas vezes nós interpretamos o sofrimento, as tribulações, só pela ótica humana, pelo aquilo que nós vemos, e temos a tendência de ficarmos apavorados. Bate o apavoramento, o desespero, quando nós nos vemos em tantas tribulações ao nosso redor. A frase que eu quero dar ênfase nesse texto é que ele diz: mas é para que se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. Os discípulos encontram uma situação extremamente crítica, trágica para aquele dia, trágica para aquela época, como também é para os nossos dias. Nós nos encontramos em situações assim. Um homem cego, de má formação, uma doença completamente incurável, ele é impossibilitado de realizar qualquer função de um homem, irmãos. E o Senhor diz que aquilo que aconteceu é que foi permitido por Deus. Aquilo que estava dele era uma oportunidade da glória de Deus, era uma oportunidade da glória de Deus se manifestar. Era uma oportunidade da glória de Deus se realizar. Se aquele homem não estivesse naquela situação, a glória de Deus não poderia se manifestar com tanta força, não é? Muitas vezes nós esperamos uma manifestação de poder de Deus com muita força, algo que nos impacte, e é isso que Jesus mostra ali, que ele ia fazer algo que impactasse. Impactou, que nós estamos falando disso há 2000 anos, falando desse cego de nascença, e é uma maneira esperançosa, uma maneira com muita fé. Se nós olharmos só para os aspectos negativos, nós vamos esmorecer, irmãos. Se você olhar só com a visão humana, você vai desanimar, a sua fé vai se abater. Se nós olharmos e ficarmos perguntando: por que tudo isso está acontecendo? Por que tanta escuridão? Porque o Senhor permite. Hoje nós falávamos de Abacuque, maravilhoso, irmãos. Eu viajei na história, né? E eu quero dizer, uma delas é que, para que se manifeste as obras de Deus, é para que se manifeste a glória de Deus na nossa vida. Muitas coisas que nós passamos, e muitas vezes você atribui essas coisas ao diabo, se atribui a muitas situações, mas muitas vezes Deus está permitindo, que é para a glória dele se manifestar. Jesus Cristo, ele passou por isso. O diabo pensou que estava pisando em Jesus Cristo, que estava esmagando Jesus Cristo, que estava moendo Jesus Cristo. E Isaías vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E aí vai falar: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo que o diabo pensava que estava destruindo, acabando,
Deus estava transformando em uma cura para a humanidade. Deus estava transformando em uma salvação para toda a humanidade por séculos dos séculos. Talvez uma situação que nós passamos, Deus está transformando em bênção. A Bíblia mais fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus jamais, irmãos, vai deixar de fazer o bem para nós. Deus jamais vai deixar de fazer o bem para você. Eu creio. Jeremias vai falar isso, porque ele imaginava tudo isso, vendo tanta desgraça, vendo tantos problemas, tantas guerras, e Deus vai falar: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamento de mal, para dar a vocês o fim que esperais. Vocês esperam coisas boas e Deus vai dar coisas boas. Jesus nos disse isso, não disse? Jesus, quando vai ensinar na oração, ele fala assim: qual o pai, vendo o filho pedir pão, vai dar uma pedra para ele? Você sendo ruim, pode pegar um pai ruim aí, e o filho pede alguma coisa para ele, vai pedir um pão para ele, ele vai dar uma pedra? Ou pede um peixe, ele vai dar uma cobra? E Jesus falou: imagina, se vocês são ruins, vocês acham que Deus vai fazer isso? Deus quer dar bênçãos para vocês. E Davi entendeu isso, que a briga dele não era contra aquele homem que o amaldiçoava, que corria no caminho lá, jogando praga, atacando pedra, jogando pó na cara dele, e ele caminhava, que a luta não era. Depois lá na frente vocês vão ver que Davi é restituído no trono, e esse homem vai se arrepender, pedir perdão. Depois Davi vai aconselhar Salomão, falar: fique esperto com esse homem aí, fica de olho nele quando você entrar no reino aí. E aí Salomão vai falar assim: olha, quando assume o poder, morre Davi, Salomão assume o poder, e Salomão vai fazer assim: olha, você fez isso com meu pai, todas essas coisas aí, então você vai ficar no reino aqui, fica aqui, ninguém vai te incomodar, fica aí, vive aí em Jerusalém, tudo, e não saia daqui. Se você sair, você vai ser morto. Eu vou pôr uma sentença de morte para você, Simei. Se você sair daqui, você vai ser morto. A Bíblia fala que ele ficou 3 anos em Jerusalém. Aí os servos dele fugiram dele, deve ser coisa boa, né? Os servos fugiram dele, ele foi atrás, saiu da cidade, e aí Salomão cumpriu aquilo que fez com ele, matou ele. Tudo tem seu tempo, irmãos. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é contra as pessoas. Davi sabia que aquilo ia ser transformado em bênção para ele. Aquilo que você passa, as críticas que você recebe, você tem que transformar em bênção, irmãos, e não em raiva, em ódio. Você tem que transformar em bênção para a sua vida. Aquilo que as pessoas falam de você, transforma em bênção. Você também pode transformar isso em bênção e esperar que o Senhor te abençoe. Eu posso receber a crítica e aprender com a crítica, ver: olha, eu preciso melhorar mesmo isso. Olha, eu falei nisso, e talvez o Senhor está me corrigindo aqui, então eu tenho que me corrigir, aprender. Eu aprendi muito na empresa, irmãos, com as pessoas mais duras, as mais chatas. Eu distribuía trabalho para o Brasil inteiro, vários estados do Brasil, mas, irmãos, é uma beleza. No Nordeste é uma maravilha. Eu mandava para o nordestino, eles: não, Delcar, manda aqui, que aqui a gente faz, é uma beleza, aqui toda a gente resolve. Eu falei: rapaz, lá não tem problema não, amigo, eles resolvem. Mandava lá para o Rio de Janeiro, os carioca: Delcar,
não, beleza, não, a gente manda aqui, meu irmão, que a gente vai falando e a gente faz, tal, resolve, e resolvia, tá, no jeito deles. Rapaz, mas quando eu mandava para o sul, o Rio Grande do Sul era mais críticos. Eles pegavam, esmiuçavam tudo, não, está errado isso, está errado aquilo, tem que fazer assim, assim. Mas é com esses que eu aprendia. Os outros eu não aprendia nada. Era com esse que me criticava, que apontava todos os meus defeitos, eu ia corrigindo no próximo, e ficava bem melhor o meu trabalho. É com as críticas. Isso para nós. E Deus vai usar tudo isso em seu bem. Deus usa tudo isso em seu bem. Então nós precisamos entender que Deus transforma o mal em bem. Toda aquela situação que eu vivi, que eu achei que foi um mal para mim, que acabou com a minha vida, que destruiu a minha vida, que eu tive que começar minha vida tudo de novo, Deus vai transformar em bem. Talvez você tenha a chance de começar bem agora. Tem pessoas que têm uma chance de começar de novo. Casamentos que foram destruídos, esposa que foram embora, marido que foram embora, e agora a pessoa tem a chance de começar novamente a vida, com outro relacionamento, começar bem. Agora, se não aprendeu, irmãos, misericórdia, vai ficar para apanhar até quando? E não aprender? Temos que orar, né? Então, nós podemos, Deus dá a oportunidade, até para nós transformar aquilo que é mal na nossa vida em bênção. Talvez uma saída de um emprego é uma bênção para você. Talvez a pessoa não consegue mais dormir, está sobrecarregado, brigando com todo mundo, está uma loucura para ela não consegue suportar aquilo, e ela está há anos assim, e ela não consegue tomar uma posição. E o chefe toma uma posição por ela e fala: olha, a partir de hoje você não precisa mais vir. Talvez aquilo vai despertar ela para outra coisa, ela vai ter que buscar um outro caminho, e acaba se encontrando em outro lugar, mal, que talvez venha em bênção para você. Quantos exemplos, você pegar aí na internet, você vai ver quantos exemplos você vai ver de pessoas que começaram sua vida de novo e tiveram sucesso. Esse mal não vai sobrevalecer, não vai prevalecer na sua vida o tempo inteiro. Uma hora vem a bênção para você. Você tem que ter fé, tem que ter esperança e não desanimar. Entregar para Deus, confiar no Senhor. Paulo vai falar em 2 Coríntios 4,17, um homem que foi perseguido, preso injustamente, morto em Roma, cortado a cabeça dele. Ele vai dizer uma coisa interessante, ele fala: porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem. Se você está tendo a sua visão ótica na visão humana, ele está falando: veja espiritualmente, abra os seus olhos espiritualmente. Ele está falando: olha, a nossa leve e momentânea tribulação, ele leve e momentânea tribulação, um cara que passou tudo aquilo, e ele fala que é leve e momentânea. Por que ele fala que é leve e momentânea? Porque nossa vida é breve, e o que a nossa vida aqui é breve, ela não se compara com a glória eterna. Então, comparando a vida aqui com a vida eterna, ela é pequena, e o momento que você passa de dificuldade talvez seja rápido, e nós temos que crer nisso, porque as coisas se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. O que você está vendo agora são coisas passageiras, tudo vai mudar, muitas vezes até sua empresa, tudo muda, mas as coisas eternas que Deus prometeu para nós, elas continuam e vão ser eternas, irmãos.
É isso que você tem de bênção. Você tem que sair alegre, pulando de alegria, por essas promessas que Jesus fez na sua vida. E muitas vezes você está chorando, angustiado, anda triste, cabisbaixo. Nós temos que levantar a cabeça e se alegrar, porque isso vai passar. E a glória do Senhor é muito maior, que vai revelar em nós. Amém, irmãos? Que tudo aquilo que nós passamos de dificuldades, de problemas, usa de experiência, irmãos. Usa de experiência para falar com as pessoas. Usa de experiência para ser um bem na vida das outras pessoas. Eu passei por isso também. Eu passei por essa dificuldade, né? Então, usa de bênção, irmãos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu uso uma brincadeira lá com os corintianos, falo, eu já passei por isso, eu sei como que é essa situação aí, passar por essa dificuldade. Mas eu brinco assim, mas irmãos, mas é uma situação assim que você passa, todos vão passar. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade maior de sair dessa situação. Ela precisa de uma ajuda. As pessoas estão precisando de ajuda, e elas precisam que você leve essa mensagem de esperança. E você precisa sair dessa situação também, dessa situação de tristeza, de amargura, de desesperança. Para que eu leve a mensagem para o outro, eu preciso ser curado. Eu não posso levar a mensagem e eu estar doente também. Eu não posso curar um doente se eu estou doente. Eu preciso que o Senhor me cure. Senhor, me cura, me liberta disso. Abra os meus olhos para que eu veja espiritualmente as bênçãos que o Senhor tem me dado. O Senhor tem me dado uma família com saúde, uma família de paz. O Senhor tem me dado, Senhor, pode ter me dado o simples, mas glória a Deus por isso, Senhor. Senhor, o Senhor tem me dado maravilhas, graças a Deus, porque eu sou escolhido por Ti. Graças a Deus minha família foi escolhida por Ti. Olhe espiritualmente, irmãos, as promessas que Deus tem para a sua vida. E aí, para que isso produza alegria e esperança na sua vida, sabendo que isso é temporal, isso é passageiro, e o Senhor socorre e tem tudo preparado para nós. Só bênçãos. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um, irmãos. Carregue uma mensagem de paz, de esperança, de alegria, e que também leve para os outros essa mensagem de alegria, de paz e de esperança que Jesus deu para nós. Senhor Deus e Pai, no Teu nome, Jesus, te peço, Senhor, as Tuas bênçãos sobre nós, ó Deus. Ó Senhor Deus, Tu conheces a cada coração aqui que veio receber uma mensagem de Ti, Senhor. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós perdemos as esperanças, Senhor, com alguma situação, achamos que não tem mais jeito, Senhor, achamos, Senhor, que Tu está demorando para atender, Senhor. Senhor, são noites de tristeza, noites de choro, Senhor. Senhor, talvez caminhando durante a nossa jornada no ônibus, no metrô, Senhor, carregamos tristeza, Senhor, no nosso coração, Senhor, por falta de esperança, Senhor. Senhor, renova as nossas esperanças, Senhor. Fala, Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. Produza, Senhor, uma chama ardente no cada coração, Senhor. Produza alegria, uma explosão de alegria em cada coração, Senhor. Como em Abacuque, Senhor, que ele entende, Senhor, e a Tua alegria invade o coração dele, e ele pode dizer, Senhor, que tudo pode cair, pode faltar o alimento, pode faltar tudo na vida dele, mas ele se alegraria no Senhor, ó Deus. Ó Senhor Deus, Tu és grande e maravilhoso, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um, derrama da Tua paz e da Tua alegria sobre cada um, Senhor.
Senhor, daqueles desejos do nosso coração, Senhor. Senhor, avalia, Senhor, esses desejos, Deus, e nos fale conosco, Senhor, se é certo ou errado, Senhor, e esteja nos abençoando. Guia os nossos passos, Senhor, guia as nossas decisões, Senhor. Toma a frente, Senhor, da nossa vida, em nome de Jesus, e faça conforme a tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Nos leva, Senhor, para casa, debaixo da tua paz e da tua graça. Nos abençoe a semana, Senhor, nos livrando de todo mal e protegendo a cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira, culto de oração. Quem vai dirigir é o missionário aqui, hein? Amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou Piscar de olhos.
Importante que chame a Solange, chama todos para virem, né, ouvir uma palavra diferente de uma pessoa que mora numa região totalmente diferente da nossa, como foi chamado por Deus nessa situação e que vai trazer uma mensagem para nós. Vamos trazer, vem aqui, pessoal, chama o pessoal, família aí, vem todos, culto de oração. E tem uma coisa agora, precisa ajudar ele aí em alguma coisinha para ele, missionário, né, irmãos? Pelo menos um jantar, sei lá, um lanche, alguma coisa assim a gente precisa, tá? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.